Você anda acreditando em tudo que os profetas te dizem? No livro de Jeremias, no capítulo 23, no versículo 16, diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos: não ouçam o que os profetas estão profetizando para vocês. Eles os enchem de falsas esperanças, falam de visões inventadas por eles mesmos e que não vêm da boca do Senhor. Calma, calma. Eu acredito sim em profeta, tá? Mas vamos lá, deixa eu contextualizar vocês. Não peguei um texto isolado, tá? Porque, infelizmente, existe muito disso, das pessoas que pegam textos isolados e falam heresia, falam um monte de abobrinha. Mas aqui não, tá? Não vou fazer isso aqui. Misericórdia, Senhor. Aqui, Jeremias, tá? Ele tá... É o livro de Jeremias, então o profeta Jeremias falando, né, para ali o pessoal, né, de Judá, de Jerusalém. E aqui o Senhor, ele tá falando referente pessoas que se denominam, né, profetas e estavam falando só abobrinha, tá? Tanto que Jeremias aqui profetizava, né, o livro de Jeremias profetizando, ó, o Senhor disse, o Senhor disse, o Senhor disse. Só que aqui ele fala assim: estão profetizando para vocês, eles os enchem de falsas esperanças, falam de visões inventadas por eles mesmos. Aqui num livro, tá? Em um momento onde Jeremias estava falando, arrependam-se. O Senhor manda dizer para vocês: olha o que vocês estão fazendo, vocês estão adorando outros deuses, vocês estão entregando os filhos de vocês em sacrifícios, vocês estão fazendo tudo o que o Senhor reprova, o que o Senhor, sabe, não gosta, vocês estão, sabe, o Senhor está se irando com vocês. Enquanto Jeremias estava fazendo isso, pregando isso, falando isso, aí tinha alguns profetas falando o quê? Fiquem em paz. Vamos, cheio de esperança. Vai dar tudo certo. Tipo assim, sabe? Tô só exemplificando para facilitar o entendimento. Tanto que aqui no capítulo 20, a gente vê um momento de dor, de angústia de Jeremias. Ele fala assim, ó, no capítulo 20, versículo 14. Maldito seja o dia em que eu nasci, jamais seja abençoado o dia em que minha mãe me deu a luz. Ele tá basicamente amaldiçoando o próprio nascimento. Voltando um pouquinho, no 8 ele diz assim, tá? No versículo 8 do capítulo 20. Sempre que falo, é para gritar que há violência e destruição. Ele tá triste. Para facilitar, né? Vamos facilitar a vida, que eu tô pegando versículos. No capítulo 20, no versículo 7, vamos entender. Ele diz assim: o Senhor, tu me enganaste e eu fui enganado. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro. Todos zombam de mim. Sempre que falo é para gritar que há violência e destruição. Por isso a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Mas se eu digo, não mencionarei nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto, tentando contê-lo. Já não posso mais. Ouço muitos comentando: terror por todos os lados, denunciem-no, vamos denunciá-lo. Todos os meus amigos estão esperando que eu tropece e dizem: talvez ele se deixe enganar. Então nós o venceremos e nos vingaremos dele. E aí mais pra frente, que é no 14, ele diz: maldito seja o dia em que eu nasci, jamais seja abençoado o dia em que minha mãe me deu a luz. Ele amaldiçoou até o homem que deu a notícia para o pai dele que o pai teria um filho homem. Por quê? Porque imagina, para um profeta, enquanto uma população, enquanto as pessoas estão precisando e querendo uma mensagem de esperança, ele continua dizendo: arrependam-se, parem de adorar Baal, parem de adorar outros deuses, parem de levantar altares, sabe, para outros deuses. Parem de ficar fazendo deuses de madeira, deuses de pedra, deuses de ferro. Parem.
O Senhor vai destruir tudo, o Senhor vai acabar com tudo. Sabe? O Senhor vai derrubar o reinado do rei, o trono do rei. Deus vai, sabe? Enquanto tudo de ruim estava acontecendo, as pessoas querendo uma mensagem de esperança, vinha Jeremias e falava: arrependam-se, porque senão, ó, pá, o Senhor vai acabar com tudo. Olha o que o Senhor manda dizer. Assim, 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 assim. E aí só coisa de destruição, de morte, de dor. Porque era um povo desobediente. Enquanto o Senhor falava assim: olha, se vocês se arrependerem do que vocês estão fazendo, eu posso voltar atrás, eu posso me arrepender, né? A palavra fala assim. Tipo, o Senhor basicamente ele tá falando assim: olha, eu já tenho planos pra vocês. E não são planos bons. Mas se vocês se arrependerem, eu não os concluo. Mas, não. O povão lá queria fazer o quê? Não. Continuar no erro. Então, é aí que a gente vê, né, aqui, o Senhor falando. Na minha Bíblia, tá? A minha é uma versão NVI, o meu tem alguns títulos, subtítulos. E aí, tanto que aqui no 23, a partir do 9, o meu título tá como Profetas Mentirosos. No versículo 11 diz assim: tanto o profeta como o sacerdote são profanos. Até no meu templo encontro as suas iniquidades, declara o Senhor. A gente vê o erro. Somos todos seres humanos, pecadores, falhos. Nós estamos passíveis ao erro, ao pecado. E o Senhor, as misericórdias dele se renovam todas as manhãs para que nós possamos também nos arrependermos, pedir perdão. E todas as manhãs acontece a mesma coisa. Mas a gente vê uma geração, a gente vê pessoas que não leem a Bíblia, que não tem momento de oração, de intimidade, de secreto com o Senhor, para discernir as coisas, e aí qualquer coisa que qualquer um fala, serve. A palavra do Senhor já fala, se eu não me engano, o apóstolo Paulo fala sobre a gente, como que ele fala, não é colocar, mas tipo assim, colocar na balança, sabe? Você discernir mesmo a profecia. Você discernir a profecia. E outra, tudo se confirma na palavra do Senhor. Jamais o Senhor vai entregar uma profecia de algo que é antibíblico, de algo que não tá na Bíblia. Você quer ver um exemplo? Ai, mas que, sei lá, o casamento da pessoa tá em crise, não sei o quê, aí, seja o homem, a mulher, sei lá, quer separar, aí vem um profeta, tá? E a gente vê essas coisas. E que diz assim: o Senhor te libera para você se separar. Porque você casou errado, ou porque essa pessoa não é pra você, ou porque, sei lá, qualquer motivo assim. Sem um motivo plausível, tá? Não houve um adultério, não houve uma agressão. Não, simplesmente não tá indo, não tá fluindo, sabe? Ai, acabou o amor. Aí, não, Senhor, aí vem um profeta, Deus tá mandando te dizer que te libera pra você casar. Gente, isso não é bíblico. A palavra do Senhor fala que o Senhor, ele não fica contente com o divórcio. O Senhor está se contradizendo? Não existe isso, sabe? Então, toda profecia, ela vai se confirmar com a palavra do Senhor. Existem profetas ainda hoje, pessoas que têm o dom da profecia? Existe mesmo. Mas, gente, essas pessoas, elas têm tanto temor ao Senhor. Essas pessoas que são realmente, sabe, que tem o dom da profecia e que usa eles com excelência, usa eles com temor ao Senhor. Porque a palavra do Senhor fala sobre uma ira de Deus, uma ira do Senhor que vem sobre esses falsos profetas, tá? Ainda no 23, aí a partir do 33, no versículo 33, o meu tá como título Os Falsos Profetas. E aí tem assim, ó: quando este povo, ou um profeta, ou um sacerdote perguntar a você,
Qual é a mensagem pesada da qual o Senhor o encarregou? Diga-lhes, vocês são o peso e eu os abandonarei. Declara o Senhor. Se um profeta ou um sacerdote ou alguém do povo afirmar, esta é a mensagem da qual o Senhor me encarregou, eu castigarei esse homem e a sua família. Tá? Aqui está falando sobre os falsos profetas, tá? Sobre aquelas pessoas que diz que chega, eis que o Senhor te diz, sabe? Eis que digo do Senhor, sabe esse tipo de coisa? Ah, o Senhor manda eu te dizer, e o Senhor não tá ali? O Senhor não falou, foi nada? Gente, olha o peso disso aqui. O Senhor falando, eu castigarei esse homem, tá? O profeta, e a sua família. Olha que pesado. No 39 diz assim, por isso eu me esquecerei de vocês e os lançarei fora da minha presença, juntamente com a cidade que dei a vocês e aos seus antepassados. Trarei sobre vocês humilhação perpétua, vergonha permanente, que jamais será esquecida. Gente, é muito forte. Então, para uma pessoa, ela entregar uma profecia do Senhor, gente, a gente fica com muito temor. A gente fica com muito temor, a gente tem muito temor. A gente, porque falar, sabe? A gente fica, Senhor, porque a gente sabe o peso. As pessoas sabem o peso. Sabe? Você entregar uma profecia, você falar algo, você entregar uma palavra, né, para uma pessoa no nome do Senhor, meu filho, vai ter que ser muito de Deus. Muito de Deus. Muito de Deus mesmo. Quando você conversa com pessoas, tá? Que tem o dom da profecia mesmo, você começa a ver e você fala com ela, e aí você pergunta, como que é? Tipo, quando o Senhor quer que você entregue uma palavra pra uma pessoa? Pergunta. A pessoa, ela vai falar, olha, eu tô ali, eu falo com Deus, Senhor, é isso mesmo, Senhor, é assim mesmo, e vai. Mas ela tem, gente, um temor do Senhor. E para isso, ela precisa ter intimidade e relacionamento com o Senhor, para ela discernir a voz de Deus, para ela discernir a voz do Espírito Santo, para ela saber que não é o coração enganoso dela, que não é a mente, não é os pensamentos, não é a emoção dela, não é a música que tá tocando, que tá ali trazendo, sabe, um arrepio, um negócio, ela olhou, bateu, viu o olho, né, bateu o olho em alguém ali, viu uma pessoa, lembrou do que a pessoa tá passando, e aí, sabe, no pensamento dela ali, ela achou que vai dar tudo certo pra ela chegar lá e falar, e Deus não falou nada. Sabe? Então, assim, nós temos que ter muito cuidado. Porque, gente, quando é o Senhor, se o Senhor falou que vai ressuscitar, vai ressuscitar. Mas se foi o Senhor. Não ressuscitou, não foi o Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor, ele não mente. O Senhor, ele não se engana. O Senhor, ele é soberano. Então, você pode ver pessoas que receberam profecias, que receberam mensagens, palavras, perdão, de pessoas que são, que têm o dom da profecia e que se cumpriu, é porque é do Senhor, era do Senhor. E com certeza essa pessoa, ela testificou na palavra. Porque muitas vezes quando o Senhor, ele fala através da boca de uma pessoa que tem um dom de profecia, o Senhor, ele já falou com a gente. Ele só testifica. Então, nesses dias, na onde a gente vê crianças em cima de altares, falando-se, autotitulando profeta, falando numa suposta língua estranha, que realmente é bem estranha, que você olha e você percebe que aquilo ali é totalmente da carne. Cuidado. Cuidado. E a dica que eu dou é, tenha relacionamento, intimidade com o Senhor, porque assim você consegue discernir o que é uma palavra que vem de Deus, que é do Senhor, e algo que é da carne. Tá bom? Você quer profecia? Você quer palavra? Você quer ouvir o Senhor falando? Leia a Bíblia. Vai orar. Joelha e vai orar. O Senhor vai falar com você. Amém?